Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Estou passando aqui na quarta-feira, né, para desejar um bom dia para toda essa galera do Clube de Regatas Vasco da Gama, essa torcida maravilhosa que eu não canso de falar dela, né, que é uma torcida que está sempre acompanhando o nosso clube, é uma torcida que está sempre sofrida, mas não abandona o nosso clube de maneira alguma. Hoje nós temos um jogo contra o Nova Iguaçu, no Engenhão, né, pela Copa do Brasil. Para mim é um jogo difícil, porque a gente não tem ainda um time de futebol. O nosso técnico Fábio Carrilho já está aí praticamente há 2 meses no Vasco, né? E até agora não tem um time certo para entrar em campo, né? Eu não vou falar de jogadores e escalação, porque eu não sei, não vou adivinhar. Eu não sei o que passa pela cabeça dele, né? Muita gente está pedindo a entrada desses 3 jogadores que o Vasco contratou, né? O Lloyd Augusto, Benjamin, Carré e o Nuno Moreira. Então a gente vai ver o que vai acontecer na escalação do Vasco. Eu ainda não tenho confiança nessa zaga do Vasco, né? O Paulo Henrique está fazendo aí um começo de ano muito bom, né? Com aquela vontade dele, com a raça, com a disposição, né? O João Vitor, vocês sabem que eu não gosto muito do João Vitor. Eu acho que ele é peladeiro, né? Esse Lucas Freitas, que entrou no lugar do Lucas Oliveiras, né, no jogo contra o Flamengo, ali ele deu mole, para mim ele deu mole, que ele entrou igual uma mãe. Ali o zagueiro tem que entrar com vontade, com disposição, não para fazer uma falta, mas entrar firme. Deixou o cara... foi uma sorte do cara? Foi. Ele vai chutar 1000 bolas daquela, ele vai acertar uma. Mas eu não vou esperar mais um pouco para falar desse zagueiro, né, do Lucas Freitas. E na esquerda nós temos o Piton, né? E eu sempre falo para vocês que os jogadores, eu vi vários gols nessa semana que passou aí, nesse fim de semana, os zagueiros fazendo gol de cabeça. Eu canso de falar isso. Qual foi o zagueiro que fez o último gol de cabeça do Vasco? Vocês lembram quem foi? Para mim acho que foi o Léo Pelé, lá atrás. Então, esses zagueiros vão toda hora para dentro da área, mas não cabeceia uma bola. Entendeu? Eu via o zagueiro do Ceará, o zagueiro lá do Criciúma, fazer gol de cabeça, e no Vasco os caras não ajudam, entendeu? Porque o futebol é um conjunto. É como vocês falaram aí, vocês falam, né? Paulo Henrique foi lá, fez 2 gols no começo agora do ano. O Piton, ano passado, fez vários gols pela lateral esquerda, entendeu? Aí vem o meio de campo. Meio de campo, eu não gosto do Hugo Moura também. Eu acho que ele é um peladeiro também. No jogo contra o Flamengo aí, ele recebeu umas 2 bolas ali sozinho na entrada da área, que ele podia sair jogando, ele deu o bicão para frente, né? Então, eu acho que não é jogador ainda para a gente ter certeza que é um jogador bom para o Vasco. Pelo menos ali atrás não. Quando ele vai para frente, ele até melhora um pouquinho, que ele tem disposição. Mas ali atrás, ele deixa a desejar muito. Cocão não é jogador para o Vasco, eu sempre falei isso. Cocão não é jogador para o Vasco. Aí hoje estão escalando o Paulinho. Paulinho vai entrar hoje. A gente sabe que se o Paulinho vem de contusão, o Paulinho não jogou uma partida o ano todo, entendeu? Será que o Paulinho vai resolver a situação? Felipe Coutinho não está jogando nada. A verdade é essa. Ele e o Paê não estão jogando nada. Entendeu? Aí tu tem o Jair, que é um jogador que luta o campo todo, né? Que é um jogador experiente, né? E aí fica difícil. O Tietchan está machucado, não pode jogar, né? Então, cara, a gente não sabe quem vai ser a escalação. Ali na frente ali, nós temos o Verratti, que joga sozinho, entendeu? Aí agora nós temos aí, fiquei sabendo agora que o Adson está voltando aí para o Campeonato Brasileiro, tomara que ele volta como ele terminou, né? Jogando bem. O Estrela também está voltando de uma recuperação, que é o garoto da base, a gente não sabe como é que ele vai voltar também, né? O Zuccarelli, esqueceram do Zuccarelli, ele vinha até fazendo boas partidas, não aquelas grandes futebol, mas vinha fazendo boa partida, já não serve mais para o Vasco. O jogador Ryan foi o melhor jogador contra o Flamengo, chutou 2 bolas em gols, né? Aquele lance que ele chutou 2 vezes, o cara tirou dentro da área, uma que ele chutou de fora da área. Para mim, depois do Paulo Henrique, foi o melhor jogador. Aí o nego já está tirando o Ryan do jogo hoje, né? Eu não sei, eu estou falando que
a galera está escalando aí vários grupos aí, né? Os 3 jogadores que chegaram e barrando o Ryan. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque a gente fica triste, né? Porque o Vasco trouxe 2 jogadores que pagou um dinheirão aí, que não são mais aproveitados no Vasco, né? O Jean Menezes e o Maxi Rodrigues, que também não apresentou nada no Vasco. Aí contratou esses jogadores aí, que não sei nem foi o valor desses jogadores. Esses jogadores jogavam onde? Eu não sei nem o time deles que eles jogaram. Teve um aí que veio de Portugal, que foi o Porto, que faz a live aqui no meu canal. Ele acompanha lá o futebol português, né, que ele mora lá. O cara nunca jogou nada, fez uma boa partida, algumas partidas boas nesse ano. E aí o Vasco contratou. Então vamos esperar, né? Tomara que dê certo, que esses caras entrem no jogo e produz. E o Vasco sai com uma grande vitória hoje contra o Nova Iguaçu no Engenhão, né? Agora, fiquei triste ontem, né? Porque o nosso presidente, né, o Pedro Paulo, ele fala que está tudo em dia, que está tudo em ordem, que... na verdade, eu sempre falei isso para vocês, né? Esses caras entraram no Vasco para vender o Vasco, para ganhar uma porcentagem, porque o cara não vai largar, já cansei de falar, não vai largar uma situação que ele estava bem, o salário dele em dia, para vir para um clube que não tem salário, né? Que dizem que não tem salário, mas na verdade deve ter um baita de um salário, porque todo mundo quer ser presidente, né? Então, eu fiquei sabendo que todos os jogadores do Vasco estão com os direitos autorais vencidos. E o Vasco está devendo uma fortuna para esses jogadores, entendeu? Até o Souza, que veio, que o amiguinho botou lá, né? Alex Teixeira, que vão ter que pagar direitos autorais a ele, entendeu? Esses jogadores todos eles estão devendo. Eu não acredito que eles estão fazendo corpo mole, porque, como o Vampeta lá atrás falou, né, quando ele jogou aí no time do Flamengo, eu finjo que jogo, eles fingem que me pagam. Eu não acredito que estejam fazendo isso, que ainda está muito cedo, né? É começo de ano, começo de campeonato, o Vasco está naquela... já estão até dizendo que o Vasco vai ser vendido agora, que já está em negociação outra vez. As pessoas não têm o que fazer, ficam inventando história. Mas, como eu falei para vocês, né, vamos esperar a escalação do Vasco logo mais, né? Antes do jogo eles vão dar a escalação. E tomara que o Vasco saia com uma boa vitória nesse segundo jogo aí pela Copa do Brasil, na segunda fase, e consiga passar dessa segunda fase, né? Vamos torcer. A gente espera aí que a torcida compareça no Engenhão hoje, né? Para assistir o Vasco. A torcida do Vasco não abandona, mesmo com essa situação toda, não abandona o clube. E eu tinha outras coisas para falar, mas até esqueci, porque é bom a gente nem falar muito. Vamos contar aí com esses 3 jogadores, é isso que vocês querem? A torcida está pedindo a entrada desses 3 jogadores. Eu pergunto a vocês, será que o técnico vai botar os 3? Vocês acham que tem que entrar os 3? A maioria dos grupos aí que eu vejo aí, já escalou os 3 jogadores. Já barraram o Ryan, né? Já barraram o Coutinho. Merece estar barrado o Coutinho? Merece? Eu não sei, vocês que conhecem futebol, que entendem, que podem passar para mim. Eu sou apenas um torcedor, como eu sempre falo para vocês. E eu falo sempre as mesmas coisas, porque eu não falo mal de ninguém, eu só falo do Vasco. Eu só falo como torcedor. Por isso que eu repito sempre as mesmas coisas, né? Como falam aí, que eu falo sempre as mesmas coisas, por causa disso. Porque eu não falo mal de ninguém, porque eu não entro no canal de ninguém para ver uma notícia de hoje para falar mal. Aí amanhã eu entro no canal de outro para falar mal. Então eu falo do Vasco da Gama. Mas eu queria saber com vocês aí, que entendem muito do futebol, com essa informação que eu tive ontem, que o Vasco está devendo uma fortuna a esses jogadores de direitos autorais. É verdade? Eu não sei. Gostaria que vocês me respondessem, que vocês conhecem muito de futebol, né? Conhecem tudo. Aí eu vejo lá essa situação, né? Alex Teixeira, que não era para estar no Vasco, está no Vasco. O Souza, que não era para estar no Vasco, está no Vasco. Entendeu? Que Felipe Coutinho exigiu a contratação desses jogadores. E o Vasco tem que pagar, tem que pagar. É mais dívida ainda. Sem contar esses 2 jogadores aí que eu citei o nome, o Jean Menezes. Como é que vai vender esse jogador pela fortuna que o Vasco comprou? Não vai vender, entendeu? Max Rodrigues, como é que vai vender? Não vai vender, entendeu? É um prejuízo muito grande mesmo.
Esse João Vitor aí, que eu já falei várias vezes, que eu não passa confiança para mim é um peladeiro, foi comprado por uma fortuna, entendeu? Aí vem dizer que o Atlético está querendo, o Cruzeiro está querendo, não está nada, isso é tudo jogada, entendeu? Isso é tudo jogada. Se vendesse, seria até uma boa, porque vai passar dor de cabeça, né? Eu falo para vocês que eu não confio nessa zaga ainda, não confio na zaga do Vasco, o garoto Lucas Freitas, mas está jogando bem porque nesse jogo contra o Flamengo ele bobeou naquela entrada ali no Bruno Henrique, entrava com mais disposição, com mais vontade e não entrou. Mas estamos aí, vamos torcer para o Vasco. Hoje é o jogo no Engenhão, Copa do Brasil, segunda fase, entra um dinheiro para o clube, né, para melhorar a situação, para ver se o Pedrinho conta mais verdade, porque a história dele aí é meio complicada, né? Dizer que estava tudo em dia e devendo esses jogadores aí, que é uma fortuna. Se você pegar aí, que eu fiquei sabendo ontem, a lista de jogadores é uma baba que ele está devendo de direitos autorais. Mas saudações vascaínas, vamos continuar torcendo para o nosso Vasco, que faça um grande jogo hoje e que esses jogadores que nós estamos querendo, né, que eles entrem em campo, né, nós entre aspas, né, que eles entrem em campo hoje, o Lloyd lá, o Benjamin, o Nuno Rodrigues, Moreira, e que eles façam uma grande partida e que a gente saia com uma boa vitória. Saudações vascaínas, um bom dia para todos.